Boa noite, Demate Controle de Pragas. Garantia Total entrou. Eu coloquei aqui para adicionar, convidar. E eu estou aguardando aqui a... Espera aí que vai dar certo. O Dutrabiólogo entrou também, seja muito bem-vindo. Espera aí que eu vou tentar... Não está conseguindo participar. Ati Pragas, Ita Reis. Vamos lá. O que será que está acontecendo? Deixa eu tentar aqui do outro. Esses dias, ô Carlos, você está aqui, estou aqui. Fixar, adicionar, entrar ao vivo. Entrar ao vivo. Agora sim. E o áudio tá legal também, né? Tudo bom, Carlão? Você tá bem? E o áudio tá legal? O áudio tá bom, dá para escutar sim. O meu tá bom? Tá bom. Qualquer coisa a gente. Pra mim eu tô ouvindo legal. Será que a galera lá tá ouvindo? Pessoal, responde aí, vocês estão ouvindo? Tá um pouquinho de eco, mas dá para escutar sim. Tá. Então me dá um minutinho. Eu sei o motivo. Então tá bom. Tiago Pérez Albuquerque, seja muito bem-vindo. Oliver Amato 1 está ecoando, acho que ele vai pegar um microfone, né, Carlos? Eu tô com o microfone. Vê se sai um pouquinho do eco. Vamos lá. Você está com o microfone agora? Tô. Na verdade eu pus o bichinho ligado ali e abri uma porta aqui, porque eu entendi que era ela que tava dando eco. Entendi. Tá um pouquinho de eco, mas vamos adiante, porque você fez o que é possível para melhorar, né? Pera aí que ainda dá pra fazer mais uma coisinha. Pera aí. Vamos lá. Tem aquela famosa frase, né? Se não tem solução, solucionado está. E pelo que eu vejo aí dos vídeos do Carlos, essa é uma sala que o Carlos Eu acho que agora vai melhorar um pouquinho o eco. melhorou um pouquinho mais. Tá. Essa aqui é uma sala de gravação. A gente faz alguns vídeos aqui. Estou terminando de montar um cenário de gravação aqui, podcast. A gente vai trazer muita gente aqui. Pode colocar umas espumas acústicas aí. Mas aí eu abri uma janela lá que vai embora o som. Legal. E eu vi o último vídeo que você fez do YouTube. Ficou legal pra caramba na sala já, né? As prateleiras ali, até esse jogo de luz, assim, as sombras, ficou muito bom, bacana. Ficou legal, né? Pegamos um pouquinho de polêmica, né? Sim. E aí, Carlão, me conta um pouquinho, então, o Carlos, né? Fundador da DD Max de Jundiaí, né? Nós tivemos eu tive o privilégio de participar do primeiro congresso de vendas organizado aí pelo Carlos, estava sensacional. E como é que vai esse projeto aí, como é que ele tá, Carlos? Ele está em andamento. A gente está tentando, ele continua em andamento, né? Esse ano a gente está tentando fazer uma coisa diferenciada para colocar uma feira junto, mas não uma feira para entregar brinde, uma feira de negócios mesmo, sabe? Uma coisa assim, para valer, valendo. Um exemplo assim, eu vou dar um exemplo, tá?
gasolina que você paga 240 pau, você pagar 190, 160 em pouco volume e 120 em grande volume. Legal, legal. Entendeu? Então a gente está falando com algumas fábricas, né? É que tem dois grandes eventos esse ano que está acontecendo agora no Rio, vai acontecer outro em São Paulo, né? Então a gente até entendeu que a galera faz muito assim, mas vamos dizer que de repente a gente olha lá, ó, tem 3 ou 4 fábricas que vai fazer ação e não é a feira como a gente quer fazer ela ainda, né? Uhum. Mas o congresso vai rolar, dia 30 de novembro vai rolar um mega treinamento Legal. em Jundiaí, que é um local de eventos mesmo, e o cara tem um restaurante dentro do local, que é uma casa de show. Cara, e um detalhe assim, ó, estamos negociando com ele, o valor lá da alimentação é muito caro para comer à vontade, mano, R$ 20. Aí. Já fica fácil, todo mundo já come ali, já faz o network, não tem aquela divisão na hora do almoço, né? Ó, e aí eu tô vendo esse colocar lá muitos stands de empresa, são 300 pessoas sentadas tranquilamente, pode sentar na mesa, então tem um palco enorme, para você ter noção, chama Mansão Sertaneja, é uma casa em Jundiaí que vem Amado Batista, vem uma galera aí. Legal. Mas é um dos lugares, tá? A gente está negociando, a prefeitura cedeu um lugar muito da hora para receber o público em geral, e a gente está idealizando, já falei um pouquinho contigo, né? Com o Gabriel, com os outros também. Mas a gente está projetando algo legal aí. Quando tiver um pouquinho mais perto, assim, daqui 1 mês e meio, a Vai gente dar dá aquela divulgada bem da hora, local, como que vai ser, filmagem e tudo mais. legal, legal, maravilha. E Carlos, hoje nós vamos falar, né, até, eu acho que acredito que você possa falar um pouquinho mais, né? Você falou que até me convidou a falar desse tema, que é um tema que quando você falou, eu falei, faz total sentido com o que eu venho vivendo hoje, com o que a gente passa visitando, eu que faço ainda bastante área comercial da minha empresa, e a gente vê algumas cobranças, né, muito diferente, né? Muitos cobram pouco, outros cobram médio, outros cobram mais. Fala um pouquinho disso aí pra gente, Carlos. Ó, eu fiz um vídeo recente, a maioria da galera já assistiu, né? E eu falei isso contigo aí. Bom, vamos falar sobre controle mensal de pragas. Cara, é uma coisa assim, ó, simples. Eu acho que a melhor coisa para a gente entender o que é controle mensal de pragas é entender a responsabilidade. Então, um rapaz solteiro decide se casar. Aí ele encontra uma moça que tem um filhinho. Fala, ó, eu já fui casada, então eu não deu certo, mas eu tenho meu filhinho. Aí ele se dispõe assim, puxa vida, então eu vou casar com você, vou dar amor para você e para o seu filhinho. Tá? Então imagina esse cenário. Só que ele, embora o filhinho dela tenha um pai biológico, tem quem cuida dele, ele vai passar a ter alguém ali no papel de pai, dentro da casa. Sim, E aí a gestão, a educação daquele filhinho acaba sendo compartilhada entre os dois, né? Por mais que ele tenha um paizinho dele lá biológico, né? Então, esse pai, assim, esse jovem que eu estou dando um exemplo, ele vai passar a cuidar daquela família. Agora, por que eu dei esse exemplo? É o que acontece com o nosso cliente. Você chega lá, você fala assim para ele: qual que é o seu desafio? Fala, cara, não aguento mais barata germânica, não aguento mais roedor. Beleza, então a partir de agora nós vamos fazer um casamento e quem são os filhos? São os problemas, são o que está envolvido ali. Ah, então vamos cuidar disso aqui com amor. É controle de pragas? Tem que ter amor, tem que ter carinho. Aí é onde você explica para o cara, né? Ó, é gestão compartilhada, então eu vou te explicar o que você tem que fazer. E o que o cara tem que fazer é o que está na lei, é o que vai resolver para ele. Controle mensal de pragas, né? bem. E o que eu falo até em relação ao preço, porque isso está totalmente ligado ao faturamento, né? Quando você faz um controle mental de pragas, automaticamente você tem uma receita maior, você tem resultado melhor, você tem
um conhecimento do ambiente muito melhor, você vai dar um suporte para o cliente muito melhor, né? Até recentemente, né? Eu estava atendendo um grande cliente e no mensal era uma das minhas carteiras mais rentáveis, tá? Um dos clientes mais rentáveis, onde eu estava atendendo esse cliente mensal, fazendo, já estava controlado, tudo bonitinho, pegamos, estava com problema de blatela germânica. Esse contrato ele era quase R$ 4.000, eram vários locais dentro de eram 7 pisos, e eu fazia mensal. E aí entrou um concorrente, o que ele fez? Ele ofertou trimestral a metade do preço. Então, assim, tinha uma rentabilidade muito maior. Esse concorrente, ele entrou ganhando muito menos. Então, a periodicidade, ela está diretamente ligada, primeiro, eu acredito que ao financeiro, né, Carlos? Totalmente. Olha, e tem um detalhe. Quando você pensa no insumo, por exemplo, você vai pensar em inseticida. Existem técnicas de inseticidas com produtos que são valores muito elevados, valores médios, valores baixos. Então, o exemplo que a gente pode ver na questão financeira aí, o cara tem que pensar assim, ó, eu vou entrar lá mais barato, contando que ele vai usar um produto que tem um custo mais barato. Aí ele vai descobrir uma coisa, que o problema não está no produto. O problema está na assistência técnica que o cara tem que fazer, está na limpeza que ele tem que orientar o cliente a fazer, no processo que ele tem que ajudar o cliente a fazer, por exemplo, colocar um 5S numa empresa. Eu tinha 20 anos de idade, quando eu trabalhei na Ambev, eu aprendi o que era 5S. Eu chego numa padaria, eu ponho 5S lá na hora só. Isso aqui organiza para cá, organiza para cá. E um detalhe, eu trabalho no varejo também, vendedor, então dou umas ideias pro cara assim de layout, ajudo o cara e o cara vai, vamos lá, vamos ajudar. Limpeza, organização, tudo no seu devido lugar, detetização depois. Sim. Agora, quando fala financeiramente, o cara que foi aí e entrou lá, por exemplo, pela metade do preço, e ele vai ganhar uma experiência que ele nem acredita. Eu faço tudo o que o Bruno faz mensal dentro de 90 na metade do preço. Só que o cliente vai entender assim, ó, se você é tão bom assim, mano, você faz tudo a cada 90 dias que o Bruno fazia aqui mensal pela metade do preço, se aparecer uma barata eu te ligo. Uhum. E aí vira um inferno esse contrato. Por quê? Porque o cara, talvez ele pensou assim, ó, eu devo gastar, você falou assim que, então, em 3 meses, vão pela metade, então de 12 mil, ele cobrou 6 mil para poder fazer esse tratamento em 90 dias. Aí, talvez ele pensou, pô, o Bruno já estava cuidando. Para fazer a cada 90 dias. 2 mil a cada 90, então já era. Então ele... 3, 6, 9. Para mim saía 9, ele cobrou 2. Então já era. Então o que está rolando? O cara, ele poderia dar para nós, né? Se ele fizesse por 2 contos com toda assistência, aí ele deixava a gente só no setor de venda e ele ia ser técnico nosso, entende? Mas ele não foi inteligente. E não por questão de dinheiro, pela questão do problema, pela questão do que está rolando, pela questão da exigência. É que as pessoas não entendem que existe uma norma técnica, e a norma técnica, por mais que a vigilância não te bata na tua porta o tempo inteiro, na hora que estoura uma bomba, cara, você não tem como, né, pedir para ninguém me perdoa aí, já que estourou a bomba, você está entendendo? Eu acho que o exemplo é assim, você vê aquela reportagem que o cara é preso com drogas e fala, pelo amor de Deus, me perdoa, deixa eu ir embora. E o cara fala assim, meu amigo, já era, você foi pego, você está entendendo? Então, resumindo, quando a pessoa não faz certinho o controle de praga mensal, ela já corre
risco da fiscalização derrubar aquele comércio e ela já corre um risco maior. Tem uma infestação muito maior, tem um problema muito maior, e aí daqui a pouco o cara achou que ia visitar a cada 3 meses, da reinfestação o cara liga, ele está semanalmente. Aí você divide R$ 2.000 por 3 meses, R$ 100 por semana no cliente. Muitos clientes, a gente está trabalhando, né, nessa situação aí que eu dei um exemplo de um contrato grande, né? Mas o que eu percebo que muitos clientes que chamam a gente para fazer, para entrar numa parceria, para entrar, né, num contrato, vamos dizer assim, eles eram atendidos por uma empresa que cobrava pouco, uma periodicidade muito estendida, e aí uma das principais reclamações que eu escuto o cliente falar é assim: liga lá, ele não me atende, fala que vai vir e aí ele não vem, e aí não me dá o suporte. O cara, além assim, começou a ter pragas a pessoa não está me dando suporte, né? Então aquele barato, ele começa a ficar caro para o estabelecimento, porque ele não tem um suporte, e automaticamente se torna uma ilusão, porque eu vendi achando que está num preço bom, só que conforme o cliente ele vai pedindo reforço, você vai uma vez. Aí eu estou com uma periodicidade de 3 meses, dependendo do estabelecimento, eu preciso ir de novo. Aí eu já cobrei barato, imagina eu ter que ficar voltando várias vezes. Não tem, aí o cliente vai ficar insatisfeito, né? Vai mesmo. Ô Bruno, e você falou uma coisa aí, o Marcão aqui falou que ainda está um pouquinho de eco. Pode ser que daqui a pouco eu mudo para uma outra sala lá, talvez ajuda. Eles estão dando um retorno aí, Marco. Vê se ainda continua muito, eu mudo de sala, tá? Aí você me dá um toque. Ô Bruno, você falou uma coisa aí que é fundamental, olha para você ver. Quando você está focado num cliente, numa atividade com o cliente, e você tem aquele compromisso, na primeira sexta-feira do mês eu tenho que atender esse cara. Você, aconteça o que acontecer, pode ter imprevisto, você vai falar assim, cara, eu tenho que dar um jeito de mandar alguém lá. Nem que for por uma ligação, eu tenho que falar com ele, ó, eu não consigo te visitar hoje, amanhã eu estou aí. Se você deixar o cliente te ligar para te cobrar, você já perdeu esse cliente. Sim. Você tem que ligar, na verdade é você que tem que ligar para o cliente e não ele ligar para você. Eu lembro que em técnicas de venda, a gente aplicava algo, o meu gerente de vendas em varejo falava, cara, põe o nome dos seus clientes num caderninho e liga para o cara antes dele te ligar. Sabe, eu lembro disso. Agora, a partir do momento que você não dá atenção para o cliente, ele liga e você ignora ele, você perdeu ele. É o que as empresas estão fazendo. Brunão, eu vou fazer assim, ó. O Juninho Alves entrou. Eu vou mudar de sala. Eu vou dar um black aqui na minha câmera. Em 30 segundos eu apareço em outra sala, tá? Eu vou responder no Marcos aqui, eu vou ler a pergunta dele e vou responder no Marcos, tá bom? Marco Andrades. Bruno, uma dúvida. Essa empresa que cobra metade do preço e dá uma periodicidade maior em um cliente que a recorrência de infestação, ele é seu concorrente ou lá na frente ele tende a perder a mão? Marco, assim, eu acho que, primeiramente, quem cobra pouco, quem cobra errado, por mais que que essa pessoa está começando, a gente vê esse erro de precificação, principalmente para quem está iniciando ali, às vezes vê, pô, em meia hora, uma hora eu consigo ter 300, R$ 400 e acha que é muito. E aí, no decorrer do tempo, né, falando da realidade de São Paulo, eu sei que tem cidades que cobram um pouco menos, outras talvez um pouco mais, mas eu acredito que quem cobra pouco não tem margem para crescimento, né? Porque na ele começar atendendo naquela periodicidade, cobrando barato, e aí lá na frente ele não vai se tornar concorrente. Por quê? Talvez ele esteja brigando por aquele cliente pequeno.
por um barzinho mais de bairro, uma lanchonete menor, mas ele não vai conseguir se desenvolver e se tornar, vamos dizer, um empresário que possa atender um condomínio, que possa atender escola, ou possa, na verdade, tirar uma licença sanitária, alugar um local, ter os veículos que a empresa precisa, né, Carlos? Eu estou falando aqui, ele me perguntou se quem vai se tornar meu concorrente lá na frente, né? E eu estou falando que não vai se tornar concorrente porque ele vai se travar, não vai conseguir. Quem cobra barato pode até parecer um bom preço para o CPF, mas para o CNPJ não vai ser. Nunca. A partir do momento que eu preciso começar quero me profissionalizar, né? Eu quero alugar um local, eu quero tirar a licença da vigilância, daqui a pouco eu preciso contratar alguém. E eu preciso contratar alguém e pagar o que é justo aí, dependendo, de preferência, né? De acordo com convenção. Eu preciso de um carro bom, porque, né, não sei, já ouvi histórias assim. Eu tinha uma Fiorino, que quando eu comprei a Fiorino, era uma Fiorino muito velha, e eu tinha vergonha de parar na frente dos clientes, né? E aí eu parava do lado da rua, era até adesivada, né? Mas eu falava assim, essa Fiorino tá muito velha para eu parar no cliente, né? E se a gente tá sem receita, cobrando, pô, para o CPF tava bom, mas agora para a empresa não tá mais bom. Fiorino nova, quanto que é? Né? Então, ô Bruno, tem uma coisa que eu vi a pergunta foi o Marco que perguntou, né? Sim. Eu vi a pergunta dele, muito inteligente, ó. Deixa eu falar uma coisa que é importante. As pessoas não entendem, tá? Tem muita gente trabalhando sem empresa aberta, sem registro, sem documento e tal, e começa. Cara, é simples, não é um bicho é assim, ó, concorrente. Quando você pensa em concorrência e você pensa em projeção para o futuro, você tem que olhar onde você quer chegar. E eu vou ser sincero. Concorrente para mim, hoje, é a Rentokil. É meu concorrente. Honestamente. Para todas as empresas de médio porte, igual eu sou empresa de médio porte, hoje, eu era pequeno, era muito pequeno. Então, depois eu fui lá e cresci. Eu fiquei empresa de médio porte. O que é médio porte? É o volume de grana que eu tenho na mão? Não. É quem eu atendo, como eu atendo e quem são os meus contratos. Então, quando eu olhei, por exemplo, a Rentokil, que é um cara que tem um monte de contrato de indústria, eu falei, é nesse cara que eu vou atrás dele. Ou seja, eu vou me inspirar nele. Não, quando eu falo concorrente, na minha visão, a concorrência é um parâmetro. Sim. Não o cara é um parâmetro. Então, qual que é o parâmetro? A Rentokil é um parâmetro. Então, o que o Marcos, você respondeu para o Marcos, aí é simples. O cara que põe o preço baixo, ele já é uma pessoa que não vai conseguir progredir. Uhum. Ele não vai conseguir progredir. Ele não vai mudar o cenário dele. E aí entra uma outra coisa. O cara não tem legislação, ele não tem documentação, ele não tem carro bom, ele não tem equipe preparada, ele não tem técnico preparado. Então tudo isso vai jogar contra o cara. E quando eu falo contra o cara, vamos pensar que esse cara sou eu. Então você que não tem habilitação técnica ou não corre atrás, você é o seu principal concorrente. Por quê? Você imagina vir um mega de um orçamento para você numa indústria, que você fala, pô, dá para me fechar um contrato de 5 pau por mês aqui, esse contrato de 5 mil por mês me rende a metade. Vamos pensar que dá 2,5 de lucro. 10 contratos de 2,5 dá 25 mil. Você está entendendo? Agora, vamos pensar lá, o Rentokil entrou em baita concorrência, isso aí, ó. Agora, vamos pensar assim, ó.
O cara tem 25 pau de contrato rodado por mês. Vamos dizer que a estrutura dele é ele, a esposa, um técnico e um auxiliar, certo? Sim, Aí o cara tem lá, o cara já começa a respirar, já paga bem para esse, paga bem para aquele, bem para aquele, começa a respirar. Então, quem vende preço baixo é o seu próprio inimigo, o seu próprio concorrente. Ou seja, o cara que é conhecido pelo preço baixo, quem vai procurar ele? Pessoas que gostam de oportunismo. Ou seja, o cara vai falar assim: ó, já que o teu preço é baixo, eu quero um laudo de 6 meses, eu quero assistência mensal e tudo que eu te pedi eu quero. sim. Então, você vê, olha a armadilha que o cara entrou. Então, vamos voltar, vamos pensar agora. O cara que faz controle mensal, o cara mesmo que seja uma padaria, controle mensal, o cara que recebe assistência técnica mensal, ele tem lá um laudo, onde ele tem um arquivo na mão dele de tudo que está acontecendo com o relatório técnico, o prontuário dele, Sim. na mão dele e na mão da empresa. Cara, você concorda que quando ele começa a ver a dimensão do que está acontecendo naquele próprio cliente, ele fala assim: pô, eu não troco esse cara aqui por nada, porque ele é um funcionário, é um técnico meu de controle de pragas dentro da minha empresa. Eu não troco esse cara por nada. E você automaticamente, com 4 meses, já resolveu o problema do cliente, vai ganhar seu dinheirinho tranquilo, vai cuidar, vai pegar os vizinhos, porque o cara falou: tem um cara que vem aqui todo mês. Aí o vizinho vai falar assim: mas o meu vem aqui uma vez a cada 6 meses. Aí o Sim. vizinho vai querer ter também todo mês. Quem não quer atenção todo mês? Qual esposa não quer ir com o marido no sushi todo mês? Uhum. Sim. E hoje o que a gente vê assim são muitas empresas que querem vender, dar 4 meses dá um certificado de 4 meses, né? Aqui em São Paulo ainda está bastante no mensal, mas eu vejo o pessoal que eu falo bastante de Minas, Rio de Janeiro, tem essa briga, né? Tem essa, fulano Sim. tá dando 6 meses, tá pegando cliente porque tá dando porque tá dando mais tempo. Só que isso é uma ilusão, porque isso não fideliza o cliente. É como você falou, Não. o cliente ele tá vendo como uma oportunidade, é um oportunismo. Ele vai querer sugar até a última. Você fala, eu dou um ano, ele fala, me dá aí que eu quero, né? Liga toda vez. E É, liga toda vez. se chegar alguém e der um prazo maior, ele troca, porque prazo Tá. e preço, né, muito distante, não fideliza. Quem vem por preço, vai por preço. E aí essa briga, que é uma briga que, na verdade, né, você até citou, é uma briga para ver quem é pior. Vai, É. né, no crescimento. Para você ter uma ideia, a gente aprende. Todo mundo, eu também, quando comecei, eu pensei assim: ó, eu tenho X concorrente aqui na minha cidade, não vou falar o nome para não ser antiético. Sim, Eu tenho esse cara aqui que é meu concorrente. Aí eu comecei a descobrir o seguinte: eu dava 6 meses, o cara também dava 6 meses, aí ele dava um repasse a cada tantos dias, tal, aí eu pensava: pô, ele dá um repasse, dá. Aí eu comecei a entender, falei: caramba, mas o repasse é muito custo. Aí comecei a desenvolver produto, comecei a desenvolver na questão de produtos, de entender o que é funcional para esse problema. X produto com Y produto com Z produto. Eu tenho que usar essa combinação aqui, esses 3 caras. Usei esses 3 caras, é efetivo. Aí eu bati o olho: não está resolvendo ainda porque o ambiente está muito sujo, precisa ter limpeza antes da detetização. Vou malhar o cara e vou vender limpeza técnica, faxina, sim. limpeza técnica. Limpei para o cara, fiz a detetização depois, dei sequência. Aí eu comecei a entender, falei: cara, peraí que tem uma coisa diferente. 6 meses não dá para fazer isso. Uhum. Quando eu chego em 6 meses num cara, numa padaria, e põe a mão na parede, ela gruda a mão de óleo, porque o cara que não é acostumado a fazer detetização mensal, ele não limpa. As Geralmente pessoas, mais porco e quer estender mais, né? Só chama quando o negócio tá feio.
Tá feio. E quem compra o pão não sabe o que, que acontece atrás da cortina. Esse é o problema. Atrás da cortina, eu já entrei em restaurante, não estou falando de meus clientes, tá? Até porque eu tenho clientes assim que estavam nessa situação, mas eu estou falando. E arrumou, né? E arrumei. Mas eu já entrei em lugar que o cara falou assim: lindo, lindo, lindo. E eu estava esperando uma marmita lá e tal. Estava atendendo outro cliente. De repente uma ratazana passou arregaçando assim no meu pé, com a minha mulher do lado, a mulher já abandonou a marmita dela, falou assim, aqui eu não como. Aí eu, meu Deus do céu, eu conheci o cara, eu falei, e agora o que eu faço? E fui, peguei a marmita, mas fiquei cismado da mão. O cara falou, não, eu entendi. Ele falou, aconteceu, cara, tem uma janela ali. Eu entendi o que aconteceu. Tá naquela dia, sabe como é que é, né? Então, aí beleza e tal, só que aí depois, esse cara me ligou, depois de um tempo. Eu acho que ele ficou com vergonha, cara. Ele me ligou e falou assim, puxa vida, cara, eu sou um dos restaurantes mais conhecidos aqui da cidade, e eu passei aquela cena lá, fiquei com muita vergonha de você, porque o cara me conhece de outro lugar, sabe? De outras empresas que eu trabalhava, nem era de controle de pragas. E eu falei, cara, tem como resolver isso? Eu falei, como? Fio, vamos entrar lá no seu negócio e vamos ajeitar ele. Entrei, ajeitei o negócio para ele, colocamos prateleira alta, tudo certinho, nada no chão mais, saco de laranja não tá mais no chão, caixa de tomate não tá mais no chão pro rato comer. A gente faz isso, faz aquilo, câmera fria, o cara pôs uma câmera fria nova. Cara, eu só sou a empresa de controle de pragas. Olha o que eu fiz pro cara. O cara precisava, a vigilância precisava fazer um POP. Aí o cara falou assim, eu não sei quem é o contrato. Eu falei, caramba, o contador não faz e tal. Eu falei, mano, me conta como que é teu trabalho. Assim, assim, assim. Quando chega a mercadoria, você põe na onde? Põe aqui. Quem recebe, quem lava, quem faz. Fui marcando no caderno. Cheguei na detetizadora, falei pra Raquel, faz um POP pra esse cara aqui pra mim. O mesmo. Faz um POP para mim, operacional aqui, sobre a chegada de alimento, como que é, até o motoboy lá, assim, assim, assim. Para que isso? Eu falei, não, deixa comigo, eu estou ajudando um cara. Cobrei R$ 400 dele e fiz 5 POPs lá para poder ajudar ele, tá? E a coisa andou, a coisa evoluiu. Aí, isso eu estou te falando, ali em 2013, eu abri a empresa em 2010, 2013 eu tive esse feeling. Quando eu tive esse feeling, eu comecei a entender o que rolava no mundo. Aí vamos falar aqui da Rentokil, novamente, Ecolab, vamos falar desses dois caras. O mundo inteiro detetiza minimamente mensal o brasileiro, que é o top da galáxia, em conhecimento, quer dar uma burladinha no sistema e não quer detetizar mensal, só que ele não sabe que está mantendo um ambiente sujo. O próprio controlador de praga que vem de semestral está prejudicando ele mesmo, porque todo mês você, agora é inverno, caiu as chamadas de emergência, você vai sobreviver do quê? Dos contratos que você tem, nego? É R$ 1.000 de contrato, é R$ 1.000 que você vai sobreviver. No verão você arrebenta a chamada de emergência, um atrás do outro, mas o inverno cai. Aí, Brunão, vamos voltar no cara lá do restaurante. Olha o que eu fiz. Implantei um sistema, por incrível que pareça. Foi meu primeiro cliente mensal, porque eu falei, caramba, mensal resolve. Depois eu descobri que quinzenal resolve, semanal resolve. Eu tenho clientes ainda que eu dou 90 dias? Tenho. Eu vou te explicar quem. Algumas clínicas odontológicas são extremamente limpas. Eu trabalho com o cara há muitos anos, há 6 meses. Sim. Aí educando, pôs 90 dias. Sim. Mas de 40 dentistas que eu atendo, só 20 faz isso, porque os outros 20, eu já convenci ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu te visitar uma vez por mês, só para dar uma olhadinha, posso. Aí o cara falou, mas você tem um caso? Não, vamos fazer assim, ó. Você paga o valor da trimestral, ó a dica de venda agora, hein? O cara paga o valor da trimestral. Quanto que é a detetização trimestral? R$ 590. Quanto que é a visitinha dentro da trimestral? 90 cruzeiro, gasolina. Aí o cara entendeu, falou, puxa vida, então
Aí é 3 visitas, 180 com 590. Ficou bom? Ficou. E no ano? Ah, você quer fazer um bem bolado? Paga 290 por mês, a gente já fecha o ano inteiro com todas as visitinhas. Faz esse monitoramento, né? Não precisa ter praga para. O ideal é, inclusive, isso, é vender para o cliente que não precisa ter praga para fazer o serviço. Quando você Não, é mostrar para ele que o bom é esse jeito. O que eu falo para os clientes? Eu falo, antes você pagava para ter praga, hoje você paga para não ter, né? já era. Estabelecimento comercial. E sabe o que eu percebi, Carlão? Às vezes a gente tem um negócio assim, né? Principalmente eu lembro quando eu estava começando, a gente quer montar carteira. Eu sei que tem muita gente que às vezes está iniciando no controle de pragas e aí quer fazer um preço baixo ou uma periodicidade mais longa para poder conquistar aquele cliente. Só que é o contrário. Se você pensar assim, eu vou entrar agora uma periodicidade maior e aí depois eu vou baixando, não, ele vai eu já peguei lá atrás cliente que pagava mensal, eu falei, não, eu faço no Tri. Ele mudou comigo no Tri, nunca mais ele veio para o mensal. Clientes que eu comecei no trimestral também e já tentei mudar depois, ele paga para outro, mas não paga para você que já faz para ele um tempão. Ele fala, mas você resolvia por esse preço, você fazia para mim no trimestral e dava certo, por que agora não vai dar? E aí, nesse caminho, o que eu aprendi? Que a melhor forma de você vender um monitoramento mensal para o cliente não é depois, é agora, é a primeira vez. Porque Sempre a primeira. solução, você vai falar, olha, eu vou vir aqui, vou fazer a aplicação, daqui uma semana eu vou retornar, depois eu vou te dar um suporte, você vai ver que vai ficar controlado, depois a gente vem fazendo a periodicidade mês a mês. E não se restringe só a mensal. Se, por exemplo, fiz o serviço agora, essa semana, e entrou um rato, você me liga que eu estou aqui. Você foi no Ceasa, comprou uma caixa de tomate, trouxe para dentro, cheio de baratinha, você me liga, eu estou aqui. Eu nem quero esperar até o próximo mês, eu quero resolver o mais rápido. Então, quando você tem um contrato mensal, é uma via de mão dupla. É bom para mim, mas é bom para você também. E os caras topam, viu? Eles topam. Você já entra com uma segurança maior, o cliente, ele aceita. Pô, legal, tô gostando. Então, assim, não chegar dando preço. Tudo isso é o quê? É o valor, é o que você está agregando. Né? Outra coisa que eu falo também, a caixa d'água ela é feita a cada semestre, de 6 em 6 meses. Né? O que eu faço? Ele tem lá 2 caixas de 1.000 litros. Eu pego aquelas 2 caixas de 1.000 litros, vezes 2, porque ele lava 2 vezes no ano, dá 4 caixas. Eu pego junto ali com o valor total, divido por 12, aí eu falo, ó, a água já vai ficar inclusa, não tem aquele negócio de quando for lavar você vai ter que desembolsar um X a mais. Não. Tá na mensalidade, você paga um valor que cabe no bolso, gera previsibilidade para o cliente, que depois ele já sabe o quanto ele tem que pagar mês a mês, gera... Né? Como você falou, chega essa época de inverno, o que segura são os contratos. Ganha dinheiro. Inverno, a empresa ela tem que pagar as contas. Se está pagando as contas, maravilha. Lógico que quanto mais contratos você tiver, mais gordura você vai conseguir, né, acumular. Você pode fazer uma reserva maior. Tem toda uma questão quando você tem esse caixa para trabalhar. Né? Aproveitando aqui o gancho, Carlão, eu lembro de uma pegadinha. Essa pegadinha, acho que você já também, né? É o cliente ligeiro. Você faz ali, prazo de 90 dias, aí quando falta ali 5 dias, ele fala assim, ó... Revisão. Apareceu umas baratinhas aqui, você não quer fazer para mim? Tá vencendo? Aí você é inexperiente, aí você fala assim... Eu vou lá fazer um reforço para ele, porque quando vencer ele vai renovar, né? Aí você vai lá e fala...
Aí passa ali uns 5 dias, uma semana, você fala assim, ó, venceu. Aí ele fala assim, rapaz, agora não tá aparecendo mais nada. Seu serviço é Não. parabéns. Ô, Bruno, tem uma coisa. O menino, foi o Marco que fez a pergunta do cliente barato. Se ele tiver aí, fala para ele mandar uma carinha, que aí eu quero falar uma coisa, vai bem direto para ele. Mas eu vou te falar o que eu estou usando como técnica hoje aqui na empresa. Cliente barato com 6 meses de garantia. Simples. Vamos pegar uma papel e caneta aqui, ó. Cliente barato. Então, vou pensar, eu cobro aqui a média de R$390 uma detetização para um ambiente até 100 metros quadrados, até 200 metros quadrados, 390. Sim. Vamos pensar que o cara também cobrou 390, tá? Então, vamos pensar assim, ó, o cara que está mensal comigo, ele paga a média de 390, 330, depende de quem é o cara, talvez mais, depende se é uma indústria. Sim. 390 dividido por 6 meses, cara, olha que coisa, só para você pensar, é a mágica, até o próprio cliente pode fazer isso e orienta o cliente. 390, vamos pensar que o cara deu 6 meses só, tá? Então vai dar uma média de R$58, R$59 por mês. Aí eu falo pro cara assim, viu, o cara te dá 6 meses de garantia, dá. Você sabia que a lei manda a detetizadora vir uma vez por mês? E se o cara não vir, você pode denunciar ele na vigilância sanitária? O cara fala assim, como assim? Falei, tá aqui, ó. Detetização minimamente mensal. Sim. Se ele te cobrou 390 por 6 meses, você tem que exigir dele vir uma vez por mês. Aí o cara dá uma... Sério? Eu falei, sério. Ele vai te visitar, vai fazer o seu mercado inteirinho por R$58 uma vez por mês. Fica bom para você? Parabéns, você é um ótimo comprador. Sim. Aí, o que o cara faz? Ele vai na empresa que ele contratou. E aí o cara fica doido, porque o cara fala assim, é lei, e o cara começa a usar a lei. Mas eu faço isso para poder prejudicar outro cara? Não. Para mostrar para o cliente uma coisa. Aí está o ponto. Tem a ver com o vídeo que eu fiz. Uhum. Se der problema lá naquele estabelecimento e a vigilância sanitária for lá e tiver sujo, não tiver cuidado com o controle de praga do jeito que é minimamente mensal, porque ela vai te exigir isso. Uhum. Ela vai te exigir relatório mensal. Se o cara não tiver essa documentação, ele vai ser lacrado e vai pagar uma multa. Às vezes 10 pau de multa, 20 pau de multa vai por município. Existe um piso de multa, existe uma situação de multa do Estado, mas existe um município também, uma lei do município. Aí o cara vai pagar aquilo. Aí é onde eu falo pro cara, meu campeão, você pagar R$390 por mês para mim cuidar da parada para você, sem você ter essa dor de cabeça, de amanhã alguém filmar um ratinho correndo aqui na sua padaria, tá aqui no setor de frios e você tá cuidado, Tá é investimento bom ou não é? Aí o cara abre o olho. Então, resumindo, quem cobra preço baixo é só você fazer o cliente raciocinar. O cara te cobrou R$190 uma detetização, beleza? Beleza. Ele não está usando produto de qualidade, porque produto de qualidade não custa barato. Ele não vai te fornecer nota fiscal, porque tem que pagar o governo, é no mínimo 6% de imposto. Sim. Ele não está emitindo um laudo químico da forma correta, porque ele tem um químico para pagar, então ele tem toda a estrutura. Você concorda que R$190 dividido por 6 meses, ou 390 dividido por 6 meses, o cara está te passando como um cliente mal cuidado, para não dizer outra palavra? É onde os clientes começam a entender o que tem a ver preço com qualidade. Uhum. O que tem a ver caráter, o que tem a ver caráter, conduta ética, conduta profissional, profissionalismo, com pessoas amadoras. Aí o cara começa a entender. Pô, o cara que vem aqui, ele fala legal, ele é gente boa, às vezes é um cara malhadão, mas esse cara aí, esse cara que me falou agora, ele é honesto.
Nada vende mais do que honestidade. Nada vende mais do que a verdade. Nada. Sim. Nada. Enganando, ninguém vai em lugar nenhum. Quando o cliente percebe isso, o preço que você falar que é por mês, ele vai aceitar. Sim. Você não vai falar 10 mil reais, né? Mas ele vai aceitar. Sim. Uma forma até que eu uso, né? Eu sei pela dificuldade de, principalmente quem está começando, quem já tem empresa mais estruturada, já passou por algumas coisas, né? Mas eu vejo hoje no nosso mercado muita gente amadora entrando, começando, e que quer buscar uma forma, né, de crescimento na vida, ver a oportunidade de abrir um negócio, né? Sim. Às vezes não sabe como fazer. E aí é o que eu falo. Hoje uma diária, de repente, para um ajudante de qualquer situação é 150 reais, 200. Quando o cara ele vê que ele cobra 300 e bota no bolso limpo e vai embora, o cara ele se ilude. Ele fala assim, pô, é estouro, né? Só que para quem está começando e ainda tem essa insegurança, como é que dica que eu posso contribuir? Trabalhe um pouco escalonado. Pegou um cliente ali que, pô, afastei muito o prazo. Eu dei um prazo de 6 meses ou de 4 meses. Por 400 reais por 500, baixa, fala assim, olha, 2 meses, a cada 2 meses, bimestre, eu te faço por 300. A cada mensal, eu te faço a 250. Então, eu tenho, inclusive, uma tabela que eu uso na minha empresa, que é assim. É uma tabela, né, é uma escala. Quanto mais distante ou avulso, se esse cliente ele quer fazer avulso, ele paga mais caro. E aí ele fala assim, mas é mais caro? Eu falo, claro, se é avulso, é mais caro. Se você tem um contrato comigo, né, eu consigo fazer mais em conta. Inclusive, se você faz no avulso ou se você faz muito distante, né, pode ser que na próxima vez que eu for cobrar, né, novamente, eu aumento o valor, porque tudo está subindo. Gasolina está subindo, os produtos estão subindo, né? Agora, a partir do momento que você tem um contrato comigo, que a gente faz, eu vou ter que cobrar o mesmo valor até o final do contrato, né? Então, paga um valor mais baixo todos os meses e eu não vou aumentar. E aí é mostrar para o cliente as vantagens do contrato. É sair daquele querer só fechar, né, por qualquer preço ou por um preço por qualquer período, por uma periodicidade mais longa. O que importa é eu fechar. Não é fechar, é você fechar recorrência, fechar contrato, né? E pertinho de casa. Às vezes você tem 20 clientes pequenininhos a 7 quilômetros da sua empresa. Vamos pensar em 20 clientes pequenininhos te pagando 200 por mês. É 4 pau. Pertinho de casa, 7 quilômetros, você gasta 1 litro de gasolina para ir. Qualquer carro com 1 litro de gasolina roda de 7 a 10 quilômetros. Aí você trabalha pertinho de casa. Agora, pensa nesse volume aumentando a cada 6 meses. Pensa você olhar assim, eu tinha 20 clientes há 6 meses atrás, agora eu tenho 80 clientes, depois de 2 anos eu tenho 80 clientes na mesma região. 80 pagando 200 por mês, já faz a conta, deu 16 conto. Estamos falando de empresa de coisas pequenas. Agora vamos pensar em indústria. Você pega uma indústria que paga 1,5 pau para você por mês, de 1,5 a 3 mil por mês, empresas médias, que a multinacional contrata bastante assim, e você tem lá 30 caras te pagando 1,5 pau por mês. Aí você resolve ali, te dá mais dor de cabeça, te dá mais preocupação, mas imagina a receita, nós estamos falando sobre números. Sim. Então quem é pequenininho só tem como crescer se tiver recorrência. Por que o cara da feira não quebra? Por que ele vende pastel ou ele vende as coisas baratinho e ele não quebra?
Porque quando vai acabar a feira, ele olha lá para a banca, vamos falar do cara do pastel, ele fala assim, puxa vida, tem ainda 60 pastéis para fritar. O cara começa a gritar feito doido, gente, o pastel de 5 agora é 4, só que tem que ser no mínimo 3 pastéis por pessoa, porque ele está pegando o finalzinho da feira. Então, qual que é a lição que esse cara dá para a gente? Algum cliente ou outro você vai fazer 90 dias, talvez um cliente ou outro você vai dar um laudo de 6 meses, porque ele não quer vencer a ideia de que tem que ser mensal, mas você tem que pôr a tua empresa, 80% dela tem que ser contrato mensal. Se não for, quando chega no mês de maio, junho, julho, até comecinho de agosto, que é mês de muito vento, a empresa vai fazendo assim, ó. Sim. E começa tudo de novo. Perdão. É como se o cara recomeçasse uma empresa todo verão. Já pensou se abrir uma dedetização todo verão? Eu recomeço no verão de novo. Aí eu morro no inverno, recomeço no verão de novo, cara. Falando nessa de abrir, né? Veio um pensamento aqui, eu falo assim, se hoje eu começasse sozinho, tivesse que começar do zero ali atendendo, eu nem ia começar nos baratinhos, eu ia começar nos valores maiores. Porque uma coisa que eu vejo, o cara começa pequenininho, isso eu falo, né? Secretários aí de controle de pragas, e é meio que geral isso que acontece. O cara começa ali pequenininho, atendendo pequenininho, cobrando baratinho, só que o controle de pragas é um negócio tão mágico que você começa a formar carteira. Só que aí chega, o cara ele começa a elevar o custo de vida dele, e aí ele se vê atolado de uma forma ali que tá cheio de serviço, ele não tem mais tempo para fazer outras atividades, ele não tem tempo nem de final de semana, às vezes, porque o cara acha que é todo dia que tem que pegar serviço e vai pegando a qualquer custo, chega num teto, não consegue crescer mais. Não, porque o dia tem pouco tempo de trabalho, né? Poucas horas para trabalhar. E aí fica aquele ciclo, não consegue contratar, não tem tempo, não consegue crescer mais, já está com os clientes acostumados daquele jeito, e aí não vai, aí trava. E aí o que parecia ser bom, que você pedia para chover lá no começo, Sim. começa a chover tanto que você fala assim, meu Deus, não estou aguentando. E muito... Exato. Ó, aconteceu isso comigo, Bruno. Sim. Aconteceu comigo. Eu não consigo, eu não tenho mais vaga para atender supermercado. Aí o cara falou assim, mas por quê? Ele tá bom de grana? Não. Eu poderia estar melhor, mas é o seguinte, o supermercado exige muito de mim. Se eu tiver que voltar no supermercado 3 vezes por semana para dar reforço, como que eu vou atender o outro cara que não precisa de reforço? Uhum. Sim. Então olha o que acontece. Eu aprendi, olha o que você falou, é muito inteligente. Cara, é uma frase que a galera usa, né? Quem voa com águia é águia, né? Quem voa com galinha é galinha, né? É uma brincadeira que você fala assim. Mas aí eu entendo, você vai voar como? Cara, eu tenho que ter uma empresa que tenha no mínimo um parâmetro igual às outras empresas médias para cima, e eu tenho que ir para o mercado junto, cara. Vamos lá, vamos pegar cliente grande. É o que você falou, eu começaria assim, né? Começaria já de uma forma ali que... Mas muitas vezes, para quem está começando, não tem esse, né? Hoje a gente tem, né? Estamos fazendo essa live, ela vai ficar gravada também, deixar para o YouTube. E eu acredito que a grande maioria que ainda peca, que ainda erra nisso, e eu acredito que seja um erro por falta de experiência mesmo, acontece esse erro, se prejudica, e em contrapartida, aí prejudica quem? Prejudica outras empresas. Porque ele não está vendo o fim, ele só está vendo em ele ganhar. Só que, em contrapartida, acontece uma coisa assim, às vezes aumenta a periodicidade de outro cara que ganhava mais numa periodicidade correta, né? Sim. E isso limita, atrapalha bastante. Você sabe, o nosso setor, ele
ele tem uma série de coisas assim que atrapalham, né? Tem. De situações aí que acabam atropelando um outro, não respeita muito o outro, né? E tem diversas outras questões que a gente pode até falar num próximo encontro também, Tem. né? Não, até alguma coisa a gente pode pincelar, por exemplo, ó, eu fui um pouquinho antes da gente chegar aqui, eu fui fazer um orçamento de uma descupinização com um cliente, inclusive na hora que eu comecei, nós entramos na live, ele mandou mensagem 1 minuto antes, ó, nós vamos fazer o trabalho sim, vem amanhã, então já está aprovado um trabalho lá. Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, aí o cara falou assim, o cara é dono de uma funilaria, né? Ele falou assim, cara, eu não conheço nada do seu trabalho, mas a convicção com que você fala, eu estou convencido que o seu cara que vai fazer o meu trabalho. E aí, um detalhe, cara, teve cara que pediu a metade do preço que eu pedi, como teve cara que pediu, assim, coisa muito mais alta. Sim. Mas o cara entendeu, ele entendeu a questão do que a gente tem que oferecer para ele. E aí, não é uma guerra de concorrente. Então, uma coisa que a gente pode falar é uma coisa simples assim, ó. Eu vinha vindo e vi um vídeo do Nicolas. Eu falei sobre esse tema essa semana, lancei um vídeo. Sim. O Denilson falou, você falou um tempo atrás, quando você usou o exemplo do advogado, né? Deu maior polêmica e tal. Eu ainda tem um vídeo que eu vou lançar, que vai ficar pior ainda, porque eu estou ensinando o cara como que faz para ele poder abrir uma detetizadora. E se ele acha que ganhar 4 mil por mês como clandestino é bom, o dia que ele descobrir o que é ganhar 10 mil por mês sendo legalizado, ele vai falar, caramba, mano, sim, sabe? Hoje aqui na empresa, nós acabamos de resolver a renovação da vigilância sanitária. 9 horas da manhã o cara me mandou a documentação, tá aqui e tal, ele pediu um documento para mim que eu não tinha, um documento que muda todo ano um pouquinho a lei, né? Então, nesse único documento, ele falou assim, ó, como você é uma empresa muito responsável, eu estou dando autorização com uma pequena restrição, você me manda esse documento amanhã, o documento está na minha mão, tá? Só para não mostrar o que é o documento, está na minha mão. Então, me manda esse documento que eu tiro a restrição na hora. O cara me mandou para mim, o próprio fiscal mandou para mim. Inclusive, eu nunca vi uns caras cuidar com tanto carinho assim, né? Agora, o que a gente quer dizer sobre isso? E já que vai ficar gravada, eu vou falar para o cliente o que acontece. Sabe a detetizadora que te cobra R$100, você consumidor que vai assistir esse vídeo, que te cobra R$100 ou 150 para fazer uma detetização que a gente sabe que custa no mínimo R$300, ele compra o mesmo produtinho que você compra lá na agropecuária por 20 conto e passa para você. Então, você saber disso, você cliente final, que vai assistir essa live, você sabe disso. Porque não tem como o cara fazer uma detetização por R$100. Um exemplo, ô Bruno, quanto que é 1 quilo de raticida girassol, assim, das marcas tradicionais? Mais ou menos, você lembra de cabeça? Eu lembro, mas mais ou menos. 38, mais ou menos. 38. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Eu estou na Estação da Luz. E você é da zona norte ou zona leste? Zona sul. Zona sul. Então estou na Estação da Luz, tá? Eu estou ali na Estação da Luz, naquela região ali onde está a Vitale ali, aquele pessoal. Aí você me liga e fala assim, eu estou com um problema de rato aqui. No comecinho da... Você está na Zona Sul? Então vamos imaginar que você mora ali na Ponte João Dias. Beleza? Vamos pensar que você mora ali. Eu preciso resolver um problema aqui de roedor. Quando você me faz o trabalho, aí eu penso assim, se eu for lá, vamos imaginar que eu gastei 1 quilo de girassol. R$38, mas... E de volta, deve dar uns 14 quilômetros. Vamos colocar mais uns R$50 de combustível, mais R$30, um serviço só a gente está falando, tá? R$30 de laudo técnico, porque você tem que ter químico, você está entendendo? Você tem que ter gente
junto com você dessa forma, né? Então já deu 38 com 50, já deu 88 com mais 30, tá vendo quanto que já tá dando? Aí você pensa assim, eu mereço ganhar 40% de lucro. Agora vamos pensar na real. Você acha que um cara que fala assim, não, eu vou lá e cuido dos roedores para você por R$ 100, esse cara vai cuidar? Não vai. Ele vai colocar 2 sachêzinhos assim e vai deixar lá. No que ele deixou lá, ele vai embora e nunca mais ele vai voltar e você perdeu 100 conto. Então quem não é controlador de praga e vai ver essa informação aqui vai entender. Uma dessatisfação hoje, o mínimo que você gasta nela para ela ser bem feita, o Marcos lá da Tapinoma falou num vídeo, é fantástico, cara. Não é reduzir o tanto, só um pouquinho de produto, mano. Quanto mais farto você for em colocar produto por roedor, mais você atrai aquela família inteirinha de roedores e mais rápido você resolve o problema. Ou seja, se você falar assim, cara, eu vou lá nesse cliente, aconteça o que acontecer, se eu gastar 2 quilos de produto lá, eu vou resolver o BO desse cara. Agora, para e pensa, o cara com uma mega de uma infestação, você cobra R$ 800 uma dessatisfação pro cara. O cara fala assim, pô, é um absurdo. Mas com 2 quilos de raticida girassol, estou falando só de girassol, não falando de parafinada, nem isca fresca, você gastou R$ 70 de produto, você já deu um start para o cara de um serviço que você cobrou 800 e te sobra, depois dos encargos, vamos imaginar que sobra R$ 500 para você, dar qualquer assistência que esse cara precisar nos próximos atendimentos. Sim. Você utiliza esse cara de uma forma, você não tem noção. No final de tudo me sobrou de R$ 800, me sobrou R$ 400 de lucro. 400 foi despesa. Só que esse cara vai vender você para todo mundo. As pessoas não entendem isso. O preço baixo faz você não ser lembrado. O preço justo faz o cara lembrar e te vender para todo mundo. É isso que as pessoas precisavam entender. Sim. Mas é isso aí, Carlão. Muito bom o papo aqui, o pessoal. Tá entrando. E eu acredito que é isso. Depois de um determinado tempo que a gente está trabalhando e entende que a pegada é vender a periodicidade para o cliente já logo no começo, né? Eu comecei a aprender isso, né? Eu tinha um pouco de insegurança de fazer na periodicidade mensal, né? Lá no começo. E aí eu peguei um relacionamento muito bom com uma nutricionista. E essa ela me abriu assim um leque de clientes e ela já falava assim, ó, é barba, cabelo e bigode, né? Dedetização e limpeza de caixa d'água. É mesmo. Contrato, e é contrato, não tem assim, porque até para quem está no começo, às vezes a dificuldade é ir lá conversar e depois elaborar o contrato e depois ter que... Porque esse é mais um trabalho, né? Você conseguir lá digitar. Hoje a gente tem chat GPT, então, pô, nossa, é difícil redigir um contrato. Pega os dados do cliente e fala assim, ó, CNPJ é tal, periodicidade mensal, inclui 12 dedetizações, 12 desratizações, limpeza de caixa d'água semestral. Você dita, fala assim, ó, vem bonitinho, vem prontinho o contrato, né? Sem dor de cabeça, viu? Uma pessoa perguntou se você é de São Paulo, e você falou que é de São Paulo, é de Jundiaí. Isso. Deixa eu falar uma coisa legal, eu acho que é RA, controle de pragas. Sim. Ou RA, controle de pragas. Viu? Legal, né? Uma coisa importante, a gente deu o exemplo de São Paulo aí agora, e você falou sobre o contrato, né? São Paulo, quem não conseguir ficar bem financeiramente trabalhando com detetização em São Paulo, fecha as portas e vai vender cachorro-quente. Porque aí você vai ganhar dinheiro. Eu abri a minha dedetizadora, eu estava em outro negócio, aí tem um tio meu do Paraná, que ele tem uma dedetizadora lá, que é o Cleuton da Elite, um abraço.
eu falei assim, ô Cleuto, quero ir aí eu quero fazer um treinamento com você aí para dar uma atualizada. Eu tinha trabalhado com ele lá em 99. Aí ele falou, você vai abrir dedetizador em São Paulo? Eu vou. Aí ele falou assim, você vai ficar rico. Aí eu falei, então eu quero abrir uma dedetizadora. Ó, sabe por que que eu falei isso? Porque é o seguinte, São Paulo é capital da moedinha. Então, quando eu falei aí, eu vou muito em São Paulo fazer trabalho, estou em Jundiaí, faço São Paulo. Tem gente que está lá, vem em Jundiaí, então é como que é meio 60 quilômetros, muito perto, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem é inteligente e está numa metrópole, cara, eu atendo cliente em São Paulo que eu cobro assim um exemplo, R$ 700 uma detetização dele num ambiente de, sei lá, 60 metros quadrados, e o cara liga e o cara fala assim, daqui quanto tempo tem que fazer de novo? Eu juro, eu falo assim, olha, o ideal é fazer a cada 30 dias, assim, 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 mas você está um pouco assistido sobre isso, né? Essa detetização que você fez aqui te deixa tranquilo, pelo menos uns 2 meses. Aí o cara vira para mim e fala assim, moço, você já não quer deixar anotado para você voltar daqui 30 dias? Cara, não é 30 dias para dar reforço, é R$ 700 de novo daqui 30 dias. Aí, é todo cliente que faz isso? Não, mas o cliente entendeu. Aí eu comecei a conversar com essa cliente e ela falou assim, eu trabalho no Hospital das Clínicas. Lá, a equipe de detetização passa uma vez por dia. Aí você fala, equipe de detetização? Os caras, o contrato de lá, eu já participei em licitação, é assim, Brunão, tem que ter 2 técnicos por ala, por bloco, disponível full time lá 24 horas. A licitação dos hospitais grandes de São Paulo é assim. Você não pode ter nada, formiguinha, tem toda essa questão de contaminação. O contrato é tipo assim, 300 mil, cara, 300 mil reais por semestre para atender 3, 4, 5 torres. Esse é o contrato, tá lá. Aí você fala, pô, mas não, esse é o contrato. Essa pessoa de R$ 700 que eu faço o trabalho para ela, que é uma outra coisa que ela está fora da mente dela, ela já entendeu que tem que fazer detetização e praticamente igualzinho à limpeza, ela já entendeu isso. Bruno, quem está em São Paulo, São Paulo é uma capital muito avançada, quem está em São Paulo, quem está no Rio de Janeiro, tem que falar para o cliente, campeão, detetização é mensal, não tem boi, é mensal. Quem está em Jundiaí, Campinas, tem que fazer a mesma coisa. Quem está em cidades grandes, por exemplo, eu estou vendo aqui uma pessoa que está em Blumenau. Blumenau é uma cidade grande, eu não fui em Blumenau, mas eu sou de uma cidade grande. Sim. E um detalhe, parece que é uma das cidades mais limpas que existe, lá embaixo, no sul, lá, né, das mais limpinhas que existe. Sim. Então é aí que o cara vai valorizar. Quem valoriza a limpeza, valoriza a detetização. Então, se você souber fazer detetização, controle mensal, saber oferecer, é o melhor mundo. Aí o cliente não quer, empurra a lei nele. Essa aqui é a lei. Jundiaí agora lançou um aplicativo, olha que maravilha, Jundiaí. Jundiaí lançou um aplicativo assim, ó. Se você chegar no estabelecimento comercial e ver um rato correndo lá dentro, nem teu nome o cara precisa saber no aplicativo. Você tem que ter um login, você vai lá e fala assim, ó, estou aqui no restaurante Padaria da Esquina, o nome fictício. Acabei de ver um roedor correndo aqui, o cara dá um tique, pum, manda lá. Em 24 horas o cara recebe uma visita. Olha que legal. Sim. Agora eu te falo uma coisa, o cara que faz detetização mensal, porque tem cliente que vai assistir essa live aqui, o cara vai esperar alguém dar um tique e mandar a vigilância aí? Vai te dar bonitinho. Mandar pro Instagram para queimar o estabelecimento, né? Então esse é o ponto. Ô Bruno, se a gente conseguir convencer os detetizadores, que nós temos aí muita gente que acompanha eu, acompanha você, acompanha todo mundo,
Você, cara, eu vou te falar uma coisa agora para você, meu amigo, tá? Quando eu te vi lá no Congresso de Vendas, cara, eu tava no meio de uma palestra, eu acho que era a primeira palestra eu tava, e tava no meio dela e bati o olho assim, cara, pá, você sentado ali nas primeiras fileiras. Eu não te conhecia pessoalmente, eu quero te contar isso bem assim. Eu falei, mano, o cara que eu sigo na internet, o cara que eu admiro do controle de pragas aqui no evento, mano. Sabe assim, quando eu olhei e na parte do vídeo tá gravado, eu falo assim, pô, te admiro pra caramba. Ninguém nem sabe com o que eu tava falando, né? E eu falo, pô, te admiro pra caramba, porque foi muita emoção de ver um cara que a gente admira o trabalho, o profissionalismo, né? Então, por que essa live ela é importante? Não é para a gente trocar brigas entre nós que somos detetizadores. Se todo mundo falar a mesma língua, detetização mensal, e um ou outro cliente você fazer 90 dias, aí você tenta educar o cara, sabe? Aí você vai certinho, mas se todas as detetizadoras fazerem isso, igual a gasolina em São Paulo custa 7,10 num, 7,9 no outro, 7,6 no outro, 6,99 no outro, 6,80, tá tudo na mesma casa. Ninguém vende gasolina a 3,20, sendo que ela custa 7,80. É. Então, se o cara falar assim, ó, a detetização é mensal e o valor é X. E eu vou falar, Liga na outra, o valor é X e é mensal. Pronto. até para a gente já ir finalizando, mas essa questão de cobrança de periodicidade, ela está mais na mente da pessoa, do cara que está cobrando pouco ou que está dando um espaço muito grande, do que do cliente, né? Hoje, o que eu mais percebo dos clientes novos, né, que eu pego, é uma carência de um bom atendimento. É esse cara que distanciou, que não consegue dar um suporte, que cobra muito baratinho, e aí por isso não consegue usar bons produtos, não consegue voltar lá quando o cara quer, não consegue ter um tempo de qualidade para ficar dentro do estabelecimento, né? Fala que vai e não aparece. Não é esse tipo de pessoa que os clientes estão buscando, né? Não. Então, muitas vezes, para quem está começando, está vendendo achando que é aquilo que o cliente está procurando, mas não é aquilo, né? Faça mais perguntas para o cliente. Pergunta aqui, já afirma, né? Não fala assim, é Sim. trimestral, então fala assim, aqui você faz todos os meses, né? Aqui É. você... Pô, não, eu faço trimestral. Não, mas você sabe que o controle de pragas, o ideal é fazer mensal, principalmente para estabelecimento que mexe com alimento. Porque Sim. às vezes você está recebendo mercadoria, lava, o produto ele é degradado, né? Principalmente por gordura, por sabão, por temperatura. E hoje, Sim. não tem como manter tanto tempo em um estabelecimento desse aqui. Mas, e vai conversando com a pessoa, e eu vou te dar isso e aquilo e aquilo. Olha, eu vou falar aqui, sinceramente, eu não tenho dificuldade de fechar clientes mensal, não tenho dificuldade. Tem aquele um ou outro que quer fazer no Tri, beleza, fecha no Tri. Mas fala assim, ó, o ideal é mensal. Se tiver não conformidades, a gente vai apontar. Se você vê que não está suprindo um outro, né? Não está suprindo, a gente dá um reforço. Passou de um reforço, pega um lugar infestado ali no Tri, amigo, você aceitou, você quis o Tri, eu não posso ficar voltando aqui inúmeras vezes. Porque Você cobra visita técnica na revisão ou não? Oi? Você já colocou na sua empresa a cobrança da visita técnica em revisão? Uma não. Uma a gente faz. Outra faz, né? Eu faço assim, ó. Uma cortesia, tirar a dúvida por telefone à vontade, tanto se você quiser uma cortesia normal, talvez duas. Só que eu falo pro cara assim, ó, campeão, é o seguinte, você está fechando o trimestral, concorda? Cada visita técnica minha custa R$ 190 só a visita.
Eu quero tirar uma dúvida, 190. Então, já vamos deixar uma coisa clara. Se você precisar de um reforço, eu te ajudo. Se você precisar de 10 reforços, fica R$ 1.900. E aí, nego, é melhor fazer mensal ou é melhor pagar uma visitinha técnica de 190 por semana? Aí o cara dá uma pensada e falou, pô, assim? Eu falei, é simples. Você está infestado de barata. O que você quer fazer? Mensal ou você quer pagar por visita 190? Você escolhe. É isso, Carlão. É conseguir trazer isso para o cliente, né? Mostra os pontos de qualidade, os pontos positivos, né? O Marco fala. O Marco, ó, eu vou falar. O Marco, ele tá por dentro de todo. O Marco é o meu supervisor, é o supervisor lá da DDT. Então ele já sabe como que o negócio funciona, né, Marco? Aqui vai. Ó, o Marco tá aí, ó, só na pegada, né? Faz barreira, desce torre. O Marco é monstro. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Você começou em que ano mesmo? 2010 também? 2016. 2016. Agora, a empresa, na verdade, meu pai fundou a DDTs em 83, eu nasci em 84. Só que eu não trabalhava com ele, nunca trabalhei com meu pai. Mais ou menos em 95 ele encerrou. Eu trabalhei com esse tio meu em 99, lá no Paraná. Tive esse contato com o controle de pragas ali durante um ano. E aí trabalhei sempre na área comercial, por isso que eu gosto de vendas. Sempre trabalhei batendo porta a porta. Né? Isso é muito bom. Ô Bruno, sabe por que eu te fiz a pergunta? Porque, vamos dizer assim, ó, 2016, deu 10 anos de empresa, certo? 10 anos de empresa. É uma empresa jovem. Sim. Você é inteligentíssimo, sabe por quê? Levou 10 anos para me entender que controle de praga se faz mensal. Sim. Você com o conhecimento que você tem, você já coloca em prática há anos. Ou seja, sabe por que eu fiz a pergunta? Vai ficar aí, talvez uma das últimas falas aqui dessa live da minha parte, né? Mas eu quero dizer assim, ó. Se você que é controlador de pragas entendeu o conselho que você está recebendo de 2 caras que já tropicou na mesma sarjeta muitas vezes, você não vai tropicar nela, você vai subir pela parte rebaixada da sarjeta. Campeão, venda mensal, venda mensal, porque você paga luz, água mensal, porque você come mensal, porque você quer progredir mensal, porque você tem sonhos mensal. Você não tem sonho trimestral, você não tem sonho semestral. Venda mensal. Simples. E esse é o fechamento. Mensal. Carlão, só tenho a agradecer aí. Gratidão mesmo aí pelas palavras. Eu fico muito honrado mesmo. E assim, conta comigo no que precisar, tamo junto. Deus quiser, ainda você vai vir aqui, nós vamos fazer um podcast pessoalmente. Vou aí no seu estúdio e vamos que vamos. Vai ser muito bom. Viu, Bruno? Obrigado do privilégio que você deu da gente tá falando aqui nessa live. Até o Jonas aqui, um colega meu, mandou uma mensagem. Mandou um oi para mim aí, mandou 3 vezes no WhatsApp. Eu falei, Jonas, um oi para você. Obrigado por você dar essa oportunidade de a gente entrar aí no seu Instagram, falar sobre esse tema. Inclusive, no Congresso de Vendas em 2026, a gente está estruturando ele. Você vai ter 1 ou 2 palestras lá, porque a gente vai dar um espaço. Eu quero que você use essa sabedoria que você tem para poder tocar o coração ainda mais das pessoas. A gente quer saber desse grupo aqui que entrou e quem vai assistir. Quem tem informação para poder compartilhar e quiser compartilhar, a gente vai dar oportunidade também. A gente quer fazer uma sessão, vamos dizer, sessão de entrevistas,
Sim. Alguns falam testemunhos, né? Testemunhos de trabalho e tal, mas sessão de entrevistas. A gente quer fazer essa sessão lá e eu quero que você leve o teu conhecimento lá para casa, para dentro desse evento, porque você acrescenta muito no mercado. Você não tem noção o tanto que você acrescenta. Eu já falei isso pro Gabriel, já falei isso pro Nicolas, já falei isso pro Denilson, já falei isso pro Matheus. Cara, você acrescenta muito Tamo e junto. não esqueça, muita garra que eu peguei nos últimos anos eu vi de você, tá? Legal. Deus mandou você lá em 2016 entrar no controle de pragas para agarrar para nós, tá? Só agradeço, meu irmão. Tamo junto e vamos que vamos. Obrigadão, viu? Um beijão para vocês aí, para sua família. Deus abençoe muito vocês. E hoje eu vou terminar uma coisa diferente também para te dizer, amigo. Vamos sempre continuar lutando um pelo outro e por essas pessoas aqui. Vale a pena a gente continuar lutando. E quando a gente orar a Deus, a gente agradecer por ter amigos, colegas de profissão, leais, homens que se ajudam. Amém, Carlão. Tamo junto. Abraço, viu? Boa noite. Um abraço, Carlão. Gratidão. Tchau.